Desde o início da pandemia, o home office ganhou força. Algumas empresas, inclusive, adotaram essa modalidade de trabalho de forma definitiva. Mas trabalhar em casa pode trazer efeitos negativos para o corpo e comprometer o bom funcionamento do organismo. É o que aponta um estudo britânico. Ganho de peso, má postura, perda de cabelo e até a pele mais amarelada estão entre os resultados negativos do home office. Os médicos acreditam que se nada for feito para mudar essa realidade, os efeitos podem ser longos e duradouros. Por isso nós vamos conversar agora com o Dr. Fernando Ferro, que é ortopedista e vai nos orientar sobre os cuidados para manter a saúde física durante o home office. Boa tarde, doutor. Olá, boa tarde. Bem-vindo ao Tarde News. Obrigado. Doutor Fernando, realmente essa ascensão do home office prejudicou a saúde corporal das pessoas? Acredito que sim, principalmente porque a maior parte das pessoas não tem em casa um ambiente adequado para o trabalho. Desde o tipo de cadeira, o tipo de mesa, elas acabam cedendo à tentação de usar o sofá, usar a cama, não tem equipamento. Então elas acabam ficando sim mais predispostas a ter dores e problemas ortopédicos. É exatamente isso que eu queria detalhar com o senhor agora, que eu queria não, que eu quero. O problema não é trabalhar de casa, mas na verdade como trabalhar, né? Porque às vezes é irresistível a tentação de sentar no sofá um pouquinho, né? Pega o notebook, vai trabalhar ali do sofá ou às vezes até da cama e aí é que entram os problemas de saúde, né? Sim, exatamente. Sofá e cama não são equipamentos de trabalho, equipamentos de escritório. É muito difícil você no sofá ou na cama conseguir ficar com uma postura adequada para a sua coluna enquanto você trabalha no notebook, por exemplo. São móveis adequados para a gente descansar e não para trabalhar. Então, uma maneira de prevenir a maior parte dos problemas relacionados com a postura é criar um escritório, né? Se não tiver um cômodo para isso, pelo menos improvisar numa mesa de jantar um ambiente próprio para trabalhar, com cadeira, equipamento, para que a pessoa consiga simular ao máximo a postura que ela tem no trabalho, que geralmente é uma postura melhor. Quais que são as orientações básicas que a medicina indica como uma postura correta? Pés no chão, como que é isso? Tem vários parâmetros, né? Os pés devem estar apoiados no chão, a cadeira tem que estar com uma altura que permita isso. Se você não consegue um ajuste para a cadeira para que os pés fiquem apoiados, você pode colocar algum suporte, um repouso para os pés, que existem repousos móveis que servem exatamente para isso. Você pode colocar um livro grande, uma caixa, desde que o seu pé fique apoiado. Os joelhos e os quadris devem estar com um ângulo de 90 graus, os cotovelos devem ter um apoio, a coluna deve ficar ereta e o monitor deve ficar, de preferência, numa vertical, em frente ao seu olho, ou numa inclinação de 10 a 20 graus no máximo, nunca para baixo. Geralmente olhar para baixo acaba forçando muito a cervical. Doutora, quais são as consequências de não fazer isso que o senhor está falando? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, como o senhor mesmo já confirmou, não tem um ambiente local para trabalhar, um ambiente ideal para trabalhar de casa. Quais são as consequências de não ter esse ambiente ideal? Assim, acho que no curto prazo é mais comum que as pessoas acabem desenvolvendo dores musculares. Eu acho muito difícil que uma pessoa tenha lesões permanentes, sequelas por uma postura ruim. No primeiro momento ela vai ter dor muscular, cansaço da musculatura cervical, da musculatura lombar, ela vai ter talvez até sensação de choque, formigamento, por conta de ficar muito tempo numa postura incorreta. Isso sem dúvida é a causa mais comum de dor, de reclamação no pronto-socorro, são dores musculares relacionadas com a coluna cervical e com a coluna lombar. A gente está falando tanto de coluna, então a gente pode dizer que é a parte do corpo mais afetada por conta de um excesso de trabalho de casa que não seria o ambiente ideal? A gente pode dizer isso? Com certeza. As dores na coluna são, sem dúvida, a queixa mais comum relacionada ao trabalho e a erros de postura, erros de ergonomia. Existem estatísticas mostrando que mais da metade das pessoas vão ter uma perda de pelo menos um dia de trabalho por conta de erro postural, de dor cervical ou dor lombar. Então, sem dúvida, é um problema muito comum e merece toda a nossa atenção. Fazer alongamentos durante o dia, né, em alguns períodos aí espaçados, pode ajudar a reduzir esses incômodos? Sim, porque na verdade quando a pessoa faz um alongamento, ela acaba interrompendo aquele período longo na mesma postura e ela consegue alongar e relaxar essa musculatura que está sendo utilizada. Na verdade, o nosso corpo ele não foi muito feito para ficar muito tempo na mesma posição. A gente começa a ter dor muscular se a gente fica muito tempo sentado ou muito tempo de pé. Então, pausas para alongamento permitem que a gente melhore o fluxo de sangue, relaxe essa musculatura e isso acaba ajudando a diminuir as dores. Doutor Fernando, e a partir de que momento é indicado procurar uma ajuda médica? Essa dor está me incomodando de tal forma que eu preciso de um médico para me auxiliar.
Olha, não existe assim uma regra certa. A gente costuma definir que uma lombalgia passa a ser chamada de crônica quando ela dura mais de 3 meses, uma lombalgia ou uma cervicalgia. Mas é claro que a gente não precisa esperar ter 3 meses de dor para buscar ajuda. Se você está com uma dor que não está cedendo com medidas básicas, como alongamento, troca da cadeira, ajuste na posição, você tomou aí uns 3, 4 dias de medicação para dor simples e não está tendo melhora, talvez já valha a pena procurar ajuda médica no pronto-socorro, por exemplo. Doutor, e se não cuidar? Esses problemas podem ser permanentes? Pode desenvolver algo mais grave? Quando uma dor lombar ou uma dor cervical persiste por muito tempo, a pessoa entra no estado que a gente chama de lombalgia crônica, em que geralmente ela precisa de um tratamento fisioterápico mais prolongado, tratamentos de reeducação postural, então geralmente dá um pouquinho mais de trabalho para resolver. E, além disso, erros posturais crônicos podem levar a doenças dos discos, da coluna, que aí sim podem precisar de um tratamento ainda mais complexo. Doutor, agora vale ressaltar que todas essas orientações que o senhor está passando para quem está assistindo o Tarde News agora, vale também para quem trabalha em escritório, né? Porque fica também da mesma forma que a pessoa que está em casa sentado por muito tempo, às vezes com uma postura que não é considerada adequada, então tudo isso também vale para quem trabalha em escritório. Com certeza, os cuidados com ergonomia devem ser uma preocupação nossa, assim, o tempo todo que a gente vai trabalhar. Na verdade, o termo ergonomia começou lá na Revolução Industrial, sobre a posição dos trabalhadores quando estavam operando máquinas. Mas quando a gente está operando um dispositivo eletrônico, como o computador, o cuidado com a postura é igualmente importante. O que acontece é que, geralmente, no trabalho, a empresa ou o patrão já organizou aquele espaço mais ou menos para que uma pessoa trabalhe por períodos longos, né, de 4, 6, 8 horas. A maior parte das pessoas não tem isso montado dentro de casa. E agora, com a pandemia, muita gente se viu obrigada a improvisar ou a criar realmente um ambiente de escritório em casa para conseguir trabalhar com conforto e com segurança. Maravilha, doutora. A gente deseja que quem está nos assistindo agora siga todas essas orientações que o senhor está nos passando. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos.